Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez análise palpites do evento da PFL da Raquel contra JJ Wilson. Deixa o like, se inscreve no canal. Evento acontece nessa quinta-feira, tá galera? Dia 16 de abril, vamos que vamos. Então geralmente a PFL tava fazendo os eventos ali no sábado, esse vai ser na quinta, né? Acredito que por ser na Europa também. Cara, vamos falar primeiro desse evento. Esse evento acontece na Irlanda e a grande estrela, né, da PFL é o Paul Hughes, tá? Que é esse lutador aqui irlandês, que inclusive fez as lutas lá contra o Usman Nurmagomedov, né, e tal, enfim. Só que o que acontece? O Paul Hughes ele tava com luta marcada contra o JJ Wilson, porém ele lesionou, tá? Paul Hughes lesionou. E aí o Darragh Kelly, né, que lutaria contra o Sérgio Cúcio, pega essa luta em cima da hora. Darragh Kelly é um cara 9-0, muito bom, muito promissor, porém ele ainda não pegou ainda os adversários do mais alto nível, vamos dizer assim, mas é bem promissor, cara, tá invicto. Então vamos começando o vídeo aqui, rapaziada. Alguns recados rápidos, tá? Vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever, se possível deixar um hype também. Lembrando que a gente tá numa sequência maravilhosa na PFL, se você for pegar os eventos da PFL esse ano, a gente, cara, tá muito bem, tá acertando a grande maioria. E eu vou deixar uma odd 7 especial pra vocês aqui no link fixado, tá? Então, se você quiser pegar essa múltipla especial do evento, tá? Do card, tá aqui na descrição ou através do primeiro comentário fixado, fechou? Então vamos começando. Primeira luta, Andrea Vasquez e Chelsea Hackett, uma luta pouco confiável, duas lutadoras femininas. A Andrea Vasquez vai estar estreando, assim, nesses eventos da Europa. Ela sempre lutou Lux, que é um evento regional mexicano. Lutadora bem mais ou menos, tá, galera? Assim, quando ela pegou lutadoras de mais alto nível, contra a Sara Orozco aqui, que já é um pouquinho mais conhecida, mas ela pegou lutadoras muito irregulares, entendeu? Ela ganhou de uma lutadora 0-2, uma lutadora 2-2, aqui a gente tem pouco material dela na internet também, então cartão irregular. E assim, cara, a adversária dela, a Chelsea Hackett, né, se você for ver, ela tem um cartel 4-3, que não é um cartel bom, apesar de ser positivo, mas, cara, foi só pra mulher dura, tá? Ela perdeu pra Dakota Tcheva, que é a melhor lutadora da PFL, e perdeu pra Diana Bishop, cara, que é uma pedreiraça. Cartel 10-3, muito boa, venceu no último card, inclusive, pegamos com ela. Mas, cara, eu vou com a Chelsea Hackett levemente, pela tarimba, né, lutando contra lutadoras de nível mais alto e tal. Então, eu ia com a vitória da Chelsea Hackett aqui, mas um palpite pouco confiável. Se você quiser, às vezes, complementar no bingo, botar meia unidade, porque realmente é uma luta muito que pode ser traiçoeira, mas o correto aqui seria a Chelsea Hackett, tá? Bom, próxima luta, Egon Masoliver contra Channing Mullen, cara. Ambos têm apenas uma luta de MMA profissional, cara. E eu vou pular essa luta, tá, galera? Não adianta eu vim aqui tentar trazer um palpite pra você sem material pra gente estar estudando aí, então não tem nada, essa luta a gente passa, tá? Bom, próximo confronto, Sam Gauci contra o Lion Gittins, cara. O Sam Gauci é um cara que eu conheço do Contender Series, tá? Ele lutou no Contender em 2024, veio do Rex, que ele é evento australiano, enfrentou um outro australiano também, foi bem dominado, um cara que o grappling dele ainda deixa a desejar, é um cara que tem, sim, tipo assim, um bom poder nas mãos, né? Tem algumas vitórias por nocaute, 5 vitórias por nocaute. Só que, cara, sabe aquele cara que é bem o básico, não tem nenhum diferencial, assim, não sei, eu não curti tanto ele. Só pra gente elucidar aqui, cara, salvo engano, essa luta vai ser no peso galo, tá? Essa luta vai ser de 61. O Sam Gauci geralmente lutava de mosca, até onde eu entendo. Então, eu acredito que essa luta vai ser no 61. E ele já pega um cara que já tem uma envergadura bem maior. Lion Gittins aí, o cara que vem do Cage Warriors, né? Tá lutando sua segunda luta na PFL. Já é um cara que é um lutador mais completo, tá? Ele perdeu pro Taylor Lapilus, que não é demérito, um ex-UFC, né? Mas lutou bem, não lutou mal. Então, cara, eu dou favoritismo aqui pro Lion Gittins, lutador inglês, gosto mais dele, acredito que seja um cara mais tarimbado. E um diferencial desse palpite também, galera, é o fato do Sam Gauci não ter lutado desde sua última luta no Contender. Então ele tá bem nativo, não lutou no passado, tá? Então não luta desde mais ou menos ali outubro de 2024. Então eu pegaria a vitória do Lion Gittins aí, beleza? Próxima luta, David Martinez contra Yanis Bashar. Não é aquele David Martinez do UFC mexicano, que é muito bom inclusive, mas que ganhou do Marlon Vera agora, tá? Só o mesmo nome. É bizarro que um tá na Austrália, né? Países completamente diferentes, mas nomes iguais. Bom, cara, esse David Martinez aí eu gostei dele, é um cara que é alto pra categoria, tem 81 de alcance, né, bota bem pra baixo. Vem do Eternal, né, outro evento australiano aí que não é tão credencial assim. Já lutou Brave, já lutou alguns outros eventos aí. Cara, tudo depende, né, de botar pra baixo. Mas o problema é que o adversário dele, o Yanis Bashar, é um cara que eu já conheço também. Ele lutou no TUF, cara, quem lembra do TUF... Foi do TUF, eu não lembro qual que foi a edição, velho. Eu não lembro a edição do TUF. Mas ele perdeu pro Robert Valentim, né? Foi do Sony contra o Cormier, lembrei agora. Ele foi nocauteado em 20 segundos. Aí aqui na PFL também, até aqui nada, não tá lutando bem. Ele é um cara de mão dura, só que é muito frágil, né? E o ponto principal de debilidade dele é o grappling. Ele já foi finalizado 2 vezes, nunca finalizou ninguém. Então eu acho casamento difícil pra ele. Eu acho que o David Martinez é um cara que é mais rápido e tem um grip melhor. Por isso que eu iria na vitória do australiano David Martinez aqui. O Yanis Bashar é um cara que não pode subestimar, ele tem mão dura. Mas eu acredito que o correto aqui seja o David Martinez, tá bom? Próxima luta, Callan Logan contra Alan Pilpot. Cara, se vocês forem ver essa odd, tá? O Callan Logan, como eu disse, galera, o evento é na Irlanda, né? Então tem alguns casamentos que eles vão dar, assim, um certo favoritismo pros irlandeses, né? E o Callan Logan, se você for analisar as odds, tá pagando 1.03, então não tem muito o que analisar aqui, ele deve vencer, mas não compensa, né? Você bota 100 reais, volta 103 de retorno. Então, não compensa operar nessa luta. Ele é um cara que é um ex-UFC, né? Teve um cartel de duas lutas e 2 derrotas, né? Mas, cara, deve ganhar do Alan Pilpot, que é um cartel 21-17, um alto número de derrotas, já foi finalizado 15 vezes na carreira. Não tem muito que a gente acrescentar aqui. A gente só vai com a vitória do Callan Logan, mas não tem ódio pra gente operar, tá bom? Próximo confronto, Ciaran Clark contra Dan Garnett, né? O Ciaran Clark é o lutador irlandês que tá com cartão invicto de 10 lutas e 10 vitórias. Ele é um cara que, assim, gosta de botar pra baixo, finaliza bem suas lutas. Ele veio, na verdade, do Bellator, né? Ele lutava o Bellator ali, veio daquela edição ali do Championship Series e tudo mais.
mas é um cara que ainda não estreou na PFL de fato, né? Ele vai enfrentar o Jim Garnett, que é um veterano, tem 37 anos, é um cara bom, completo, assim, nos dois níveis, porém, cara, a gente tem que, como se diz, pode ser um confronto de leão velho contra um, não diria nem leão novo não, cara, mas é que o Ciaran Clark, ele é um cara que luta pouco também, questão de ritmo ali, né? Pra você ter noção, ele nem lutou ano passado, então tem um período inativo aí, se a gente for considerar quase um ano e meio parado. Mas, cara, eu acho que o Ciaran Clark é o momento melhor, entendeu? O momento é melhor, uma luta pouco confiável, mas a gente tem que se apegar a algum critério, né? O Jim Garnett, apesar de ser um cara sólido ali e tudo mais, lutou 3 vezes ano passado, tá até com mais ritmo, mas ainda assim eu acho que o Ciaran Clark tem chance de vencer, colocando pra baixo. Eu acho que uma vitória do Ciaran Clark por decisão é bem possível aqui, mas eu vou com a vitória simples dele, tá bom? O Ciaran Clark tá ganhando, é o meu palpite aqui. E agora a gente entra aqui, né, nessa sequência aqui de card principal. E galera, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever se ainda não tiver inscrito. Tem um mod 7 pra vocês aqui no link da descrição nos comentários, tá galera? Ajuda muito. Lembrando que essa odd é através da John Bet, tá galera? Geralmente eu trabalhava esses eventos muito com a Bravo, ainda trabalho, porém, cara, a Bravo teve uma manutenção no seu provedor e eles não estavam abrindo a PFL. Eu falei, cara, tanto que eu geralmente eu posto esse vídeo no segundo ou na terça. Eu tive que postar na quarta, porque eu tava esperando a Brava abrir. Eu falei, cara, eu vou ter que buscar uma outra casa pra trabalhar esses palpites aqui. Então eu encontrei a John, as 12 lutas do card estão abertas lá, tá? Se você for olhar hoje. Então, tanto a odd 7 que tá aqui, como todos esses palpites aqui que eu tô falando, você consegue criar na John Bet, tá? É uma casa ainda que eu acho que eu vou operar nela, não vou abandonar a Bravo, mas eu vou trabalhar paralelamente ela também, porque abre muito evento de luta lá. Isso é muito bom pra gente. Então, odd 7 tá na descrição nos comentários. Próxima luta, Onran Shaban contra Shekina Nosopedro. Esse lutador finlandês aqui, o Onran Shaban, se você for ver aqui, ele é um cara que lutou o TUF também, ele acabou perdendo pro... Ele lutou na mesma edição, inclusive, do Yannis Bashar, que vai estar lutando nesse card. Ele perdeu pro atual campeão, que é o Ryan Lauder. É um cara que pega muito bem triângulo de mão, tá? Tem um leg kick forte, inclusive ganhou sua última luta assim. Bem sólido ele, 1,85 m, é alto pra essa categoria. Ele enfrenta o Shekina Nosopedro, que é um cara que vem ali mais da trocação, tá galera? Vem mais da trocação. E, cara, a gente tem que, né, se você me perguntar quem eu acho que ganha. Cara, eu acho que o Onran Shaban vence essa luta. Muito pela trocação, tá? Muito pela trocação. O Shekina Nosopedro tava tentando assistir algumas lutas dele, não encontrei muito material, somente essas duas aqui. Ele até ganhou muito bem nessa última luta aqui da PFL contra o Kanzan Chabaev, tá? Mas assim, é tipo aquele cara que chegou tentando assustar e tal, mas aí o cartel é meio pá, entendeu? Então assim, não foi tanta credencial sua vitória aqui. Eu acho que o Shaban é um cara que é mais experiente, tem experiência de ter lutado TUF, tá? Já lutou o Air Warriors, já lutou Cage Warriors, e aí vai estar estreando também na PFL. Então, eu acho que ele é um cara mais completo nos dois níveis da luta. E eu vou te falar, pega muito bem triângulo de mão. Muito bem. Venceu essa luta aqui no TUF contra o Shamit Magomedov, que é uma pedreira, inclusive. Acho que ele até foi campeão da LFA. Ele foi campeão da LFA aqui. Eu até lembrei disso. Então, você vê que o Shamit é uma pedreiraça. E a única luta que ele perdeu aqui, mais recente, foi pro Shaban no TUF. Eu vou com ele pra estar vencendo, tá bom? Próximo confronto, Pedro Carvalho contra o Sérgio Coço. Cara, o Sérgio Coço enfrentaria o da Raquel, né? Igual eu mencionei pra vocês aqui no início do vídeo. Só que assim, cara, são dois caras completamente que saem na mão, cara. Ambos, assim, saem na mão a Vera, já foram nocauteados várias vezes. O Pedro Carvalho tá numa sequência péssima, tá? Já sofreu nocautes muito duros, o Pedro Carvalho, só que ele vem de uma vitória contra o Demian Lapillus. Mas não é aquele Demian Lapillus do UFC, né, cara? É outro. É só o nome que é parecido, só pra mim não estranhar aqui, cara. Mas, cara, o Pedro Carvalho é um cara que, assim, poderia ser muito melhor do que mas é um cara que peca pelo seu estilo, entendeu? Ele gosta de ir pra mão, cara. E muitas vezes ele toma de encontro. Já foi nocauteado aqui pelo Patrício Pitbull, J.J. Wilson, Aaron Pico já pegou ele, Brenda Lognane. Então é um cara que tem um queixo mais variado. O Sérgio Coço é um cara que, assim, não foge muito disso. Tem certos caras da luta que eles são assim, cara, não tem jeito. Eles gostam de ir pro kamikaze, pro tudo ou nada, entendeu? Mas, de maneira geral, eu acho que o cara que traz um pouco mais de solidez aqui é o Sérgio Coço, né? Principalmente que o Pedro Carvalho pega essa luta um pouco mais em cima da hora. O Sérgio Coço estava escalado para lutar aqui contra o Darragh Kelly. Então eu pegaria realmente a vitória do Sérgio Coço aqui. Não sei muito o que comentar mais, tá? Bom, próxima luta, Chris Mixon e Oren Sheridan. Lembrando, dentro do nosso grupo gratuito, tá, galera? Aqui na descrição, nos comentários, nosso grupo gratuito, podem ver várias dicas, bilhetes e pontos do mundo da luta, não somente da PFL, do UFC, do Octagon, do boxe. Tem uma bet que eu já antecipei lá, que vai ser a minha dupla, que ainda vou chegar lá, que é das próximas lutas ainda desse card. Mas é muito importante que você entre, é 100% de graça, o link pra você entrar tá na descrição, nos comentários, tá? Bom, Chris Mixon, próxima luta, o Chris Mixon, lutador americano que está muito bem na PFL. Estreou com a vitória contra o Kendall Lewis, uma vitória muito boa, pegou um cara duro e venceu bem, tá? Venceu ali no primeiro round. É um cara que já lutou LFA, já lutou a PFL há alguns anos atrás, tem experiência em luta de MMA, tem experiência em luta de kickboxing, tá? Então a credencial dele é trocação, não tem nem muito o que dizer. Ele enfrenta o Oren Sheridan, que é um cara, assim, muito alto pra essa categoria, se você for ver aqui, tá? É 1,96 m de altura. E esse confronto, galera, pode ser que seja bem interessante, porque pode resultar em nocaute, tá? Eu vou com a vitória do Chris Mixon pela credencial, né? É um cara que tem o dobro de lutas de MMA do que o Oren Sheridan, que tem apenas 4. É um cara que é da trocação, então assim, o que eu mais acho que vai acontecer essa luta não chegar até o fim, mas se fosse pra escolher um vencedor, eu iria com o lutador americano Chris Mixon, tá? Bom, próxima luta aqui, as últimas 3, galera, e essas lutas vai ser um pouco melhor da gente trabalhar, porque aí a gente já conhece um pouco mais, né? Tyson Pedro, ex-UFC, Yagshin Muradov, né, sempre tá no GP da PFL, Rise McKee, ex-UFC, e J.J. Wilson sempre tá nos GPs aí também. Então, vamos que vamos. Rapaziada, próxima luta, Tyson Pedro e Yagshin Muradov. Vou muito com o Yagshin Muradov aqui, acho que ele tem muita vantagem nessa luta. Yagshin Muradov é um cara
que no ano de 2025 ele perdeu pro Corey Anderson, tá? Mas antes disso vinha uma sequência brutal, ganhando do Robbie Wilson, nocauteou o Impa Kasanganay com uma pedreira, tá? Aí ganhou do Jacob Nedo, do Simon Biong e tal, cara, é um cara que tá nas cabeças aí, ok? Já tem 35 anos e tudo mais, 36 na verdade, sim, mas é sempre uma pedreira nessa categoria do peso meio pesado. Ele enfrenta o Tyson Pedro, que é um ex-UFC, que ele aposentou nessa luta contra o Vitor Petrino, foi aqui em março de 2024. Aí, galera, ele saiu até alguns rumores que ele tava mal financeiramente e ele decidiu voltar a lutar, mas ele voltou a lutar boxe. E aí, parece que não engrenou, muitas lutas canceladas, aqui só no Tapology tem 4, e aí ele decidiu voltar pra MMA. Então, desfez a aposentadoria e vai lutar contra o Yago Shimuradov. Cara, muito tempo sem lutar MMA, tá? Muito tempo, mais de 2 anos. Tava lutando boxe, a gente sabe que MMA é outra parada, e o problema é que ele pega um cara muito duro. O Yago Shimuradov é muito sólido, né? Ele que representa aí o Turcomenistão, então assim, pedreira do mais alto nível aí, beleza? Eu vou com a vitória do Yago Shimuradov sem nem muito o que falar aqui, tá? Questão de ritmo, questão de credencial e tudo mais. Esse contexto do Tyson Pedro tá voltando, não me agrada. Próxima luta, Alex Lahoré contra o Rhys McKee. O Alex Lahoré é um cara, assim, bom, rápido, tem 36 anos, bom de porrada, tá? A boxe dele é muito bom, mas já foi nocauteado várias vezes. É aquele cara que às vezes peca pelo excesso, tá? Vem de derrota no Karate Combat, então tá lutando, ele não tá seguindo, assim, um evento, ele luta, o evento tiver, já lutou, por exemplo, nos últimos anos, nos últimos 3, ele já lutou Octagon, Brave, KSW e Karate Combat, são 4 eventos diferentes. Então aquele cara que é pau pra toda obra, onde que tá chamando, ele tá indo. Já perdeu pra alguns nomes conhecidos, como o Joilton Lutherbach, né? Ion Sordo, né? Lutou com a SW aqui recentemente. Então, assim, cara, ele é aquele cara que você não pode subestimar, mas ele tem muita brecha. Só que ele tem a mão pesada. É aquele cara difícil de apostar contra. Mas ele enfrenta o Rhys McKee, que é um ex-UFC, que assim, tudo bem, cara. O Rhys McKee saiu bem negativo do UFC. 6 lutas, 5 derrotas. Mas pegou muito confronto difícil, né, velho? O cara pegou o Kimaev, pegou o Joquani, venceu algumas lutas Cage Warriors, ganhou do Frunz aqui no UFC. Essa luta do Axel Sola foi uma guerra, mas é um cara que nunca entregou luta ruim. Você vê que teve até prêmio de luta da noite envolvendo ele no UFC. Então, cara, eu vou com a vitória do Rhys McKee. Eu acho que a tarimba do UFC é um cara que, pô, até ano passado, setembro do ano passado, tava lutando no UFC, ganhou luta ano passado no UFC. Cara, pra mim, eu sempre bato nessa tecla que a credencial do UFC ela é muito alta. Tem essa disparidade. Vez ou outra, algum lutador que sai do UFC acaba perdendo, mas se você for pegar a média, cara, os lutadores que saem do UFC, eles ganham da grande maioria dos lutadores do plantel dos eventos que eles estão indo, e pra mim não vai ser diferente aqui. Eu iria com o Rhys McKee. E aí tá uma duplinha que eu até sugiro pra vocês, que é o Yago Shimuradov mais o Rhys McKee. Foi a dupla que eu inclusive adiantei lá pra vocês, tá? Agora a última luta do card, galera, e aí, né, eu vou deixar um recado pra vocês, lembrando que segue a gente no Instagram, @FormulaTips, tem mesmo usuário aqui do YouTube. Nosso grupo VIP, tá, galera? Você vai receber meus melhores palpites da PFL, que acontece nessa quinta, no sábado, no UFC Canadá, Winnipeg, Mike Mellott contra o Durinho. Então, oportunidade para você receber meus melhores palpites, meus bings e múltiplas de odds altas, todas as minhas entradas que eu for fazer do card, operações de lutadores, método de rounds, nocaute, submissão, tá tudo completinho, você vai receber tudo mastigado, link, o bilhete pronto com unidade, você tem que colocar o horário, onde vai ser transmitido. Então, entre no grupo VIP, tá? O link tá aqui na descrição, nos comentários, para você adquirir, dá pra você fazer um teste de um mês, já conhece o trabalho, já dá pra pegar um plano maior, vamos que vamos. Próxima luta, J.J. Wilson contra Darragh Kelly, né? E o J.J. Wilson é um cara que sempre tá nas cabeças, nunca foi nocauteado, nunca foi finalizado, tem um queixo muito bom, mas não é invencível também. Aquele cara que, assim, tem muitas falhas no seu jogo. Ele ganha da grande maioria, mas quando é pra pegar um cara como, por exemplo, um Gads Rabadanov, um Ash Kogan, ele acaba perdendo. Mas vende caro, é um cara bom. Muita luta de grappling, eu cito também, já enfrentou o William Tackett com a pedreiraça, já perdeu pro Aljamain Sterling, ex-campeão do UFC, então é um cara que se garante também no chão. Ele enfrenta o Darragh Kelly, que, cara, eu vou te falar uma coisa, é um excelente teste pro Darragh Kelly. Por quê? O J.J. Wilson é exatamente esse cara que é o pedreiro. Você vê que ele ganha desse pelotão do meio todo aqui, Tokov, Mansur Banawi, Mets Burns, isso aqui são excelentes lutadores, Pedro Carvalho. Só que aí, quando chegou no Gads Rabadanov e no Ash Kogan, por exemplo, invicto, aí ele acabou perdendo. Mas ele limpa, é aquele cara que, como a gente fala às vezes, deve ser o porteiro da divisão. Então vai ser um verdadeiro teste, um teste real pro Darragh Kelly, que não estava escalado para ser a estrela da noite, só que com a lesão do Paul Hughes, ele acaba tendo que assumir essa bronca. Então, cara, eu vou com a vitória do Darragh Kelly, ele está com o Mazarão, mas ressaltando que pode ser sim uma luta difícil, tá? Pode ser um palpite pra minha unidade e tudo mais, mas aí realmente a gente vai ver qual que é do Darragh Kelly. Ele vem de uma excelente vitória no ano passado contra o Abdulaev, onde ele finalizou no primeiro round. Então, assim, ele tem cartão invicto e tal, tudo mais, mas ele não tá enfrentando os lutadores do nível do J.J. Wilson. Tá enfrentando Ash Kogan, Mets Burner, Banawi, Tokov, Rabadanov. Agora a gente vai ver qual que é do Darragh Kelly. Eu acho que ele tem material pra ganhar. Eu acho que ele tem material pra chegar a 10 lutas de vitórias consecutivas no seu cartel. Aí vai depender da luta, fechou? Então é isso, rapaziada. Evento PFL entregue, não esquece de pegar o de 7, que tá aqui na descrição, nos comentários. Tamo junto, forte abraço, valeu.